viva o senhor Manuel, correntes de ouro ao peito, quando sai agora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já não sei mais. De agora e de outrora, uma produção NEFUP. Na margem norte do Douro, as contradanças e quadrilhas estão, se não mortas, pelo menos dormentes na memória dos mais velhos. Foram dançadas em Baião, no Marco de Canaveses e em alguns locais de Penafiel até ao terceiro quartel do século XX, mas não resistiram à guerra colonial, à desertificação do interior, pelas migrações internas para as grandes cidades e pela imigração e à progressiva globalização. Hoje em dia, embora ainda sejam organizados bailes à moda antiga, com orquestras em que predominam as cordas, já não há quem saiba, ou pelo menos consiga, dançar a contradança. Albino Miranda Monteiro e Maria da Graça Queiroz, octogenários de Santa Leocádia de Baião, localidade muito próxima do Rio Douro e de Sinfãs, relembram os tempos da sua juventude em que ainda dançaram contradanças. Não era ir para ali e vamos embora, então cada um dança E a contradança, aquilo era muito bonito, que era muito bem mandado. Era bem mandado e, quer dizer, havia respeito também, as pessoas respeitavam. Vira à direita, vira à esquerda rodar, à direita era assim, tudo entra com palminhos. Eu achava uma piada que bati todos os palmas, mas aquilo tudo certinho, aquilo não podia falhar, era bem. Começava a mandar, bate a cabeceira, segunda vez, ai para o centro. Outra vizinha, tudo passeia de roda, ai revoltinha, um para em frente, e mais assim, e mais assim. O respeito pelo marcador é uma constante dos relatos que o NEFUP tem vindo a ouvir no âmbito do projeto As Contradanças e Quadrilhas enquanto Património Cultural e Material da Região Doriense, apoiado pelo programa EDP Tradições, terceira edição. Figura principal da dança, todos conheciam as suas marcações, mas poucos eram capazes de as imitar e menos ainda de as personalizar improvisando. A quadrilha a começar, sou eu que a vou mandar. Olha agora, fica ao meio, vem à frente, vem atrás. Olha, dá a meia volta, outra meia ao contrário. Olha lá, troca ao par, meia volta temos lá. E agora troca ao par, volta a dar outra meia, e passa acima, passa abaixo. Olha agora vamos cruzar, somos nós a passar, e vai por cima, vem por baixo, a quadrilha sempre a andar. Outra meia, só que agora a quadrilha vou marcar, tudo aí vai me segue, e põe agora. Uma outra característica que é repetidamente referida é a longa duração da contradança ou quadrilha. Fernando Barbosa, fundador e marcador da quadrilha do Rancho Folclórico de Santa Maria de Maureles, hoje com 75 anos,
e explica como recolheu as diferentes quadrilhas em que se baseia a que o seu grupo hoje apresenta. Num dia que estava a orvalhar, estava a chover, numa época em que se andava descalço no meio dos caminhos enlameados, e isto foi, digamos, no inverno, recordo perfeitamente, talvez aí por fevereiro, eu e mais crianças andávamos por lá a brincar na rua e numa sala ali próxima dançou-se toda a tarde. Dançou-se toda a tarde e foi tanto tempo que até deu para eu decorar a música. Tanto tempo foi tocada aquela música que deu para decorar. Quando o rancho começa, logo passados 6 ou 7 anos, nem tanto talvez, que o rancho começa, nas recolhas, claro que eu lembrei-me do que tinha acontecido uns anos antes e perguntei outra vez em casa à minha mãe o que é que teria sido, e ela disse: se foi assim tanto tempo, só pode ter sido a quadrilha. Pronto, a partir dali, claro, ela foi-nos dizendo, ela e o pai foram-nos dizendo, a mim particularmente, quem é que marcava a quadrilha, as pessoas que a marcavam, disseram-nos quem eram essas pessoas. Essas pessoas, por acaso, eram amigos lá dos meus pais, vinham lá à casa constantemente, aliás, diariamente vinha lá à casa. E então, pronto, não foi nada difícil, reuniu-se o rancho, neste caso já era rancho, reuniu-se o rancho, eles vieram lá, marcaram a quadrilha, nós fomos aprendendo aos poucos, veio um, marcava de uma forma, veio o outro que marcava um bocadinho diferente, e ainda veio um terceiro, um tal, já agora vou falar o nome das pessoas, um chamava-se José Aguiar, o outro António Ferreira, e o terceiro que cantava a quadrilha, se não sei mais nome, sei que ele se chamava o Sr. Américo, o Américo da Lameira. E foram eles que vieram lá e, portanto, nós fomos aprendendo com eles. A quadrilha compunha-se de 4 partes, demorava cerca de 2 horas a ser dançada, havendo intervalo ao fim de cada meia hora, sensivelmente. Para que a quadrilha pudesse acontecer, era necessário arranjar-se uma sala, os tocadores, os dançadores e o marcador, e estava assim assegurada a quadrilha. Muita gente, quando a quadrilha era organizada, porque esta não é uma dança espontânea, é uma dança que se dançava em determinadas ocasiões e para isso era combinada. Mas dizia, muita gente chegava a pagar almoços de vinho só para assistir à dança da quadrilha. E naquelas partes mais longas, para o marcador não está sempre a repetir a mesma marcação, ia preferindo quadras como estas que se vão seguir. E o pito da Timaria foi amigo ao vacilo. Todos os pitos tinham asas, só dela tinha cabelo. Quem tiver a mulher ruim, que eu não possa aturar, ponha na torre do sino, com as cangalhas para o ar. A quadrilha de Maureles, que ouvimos agora, é o resultado deste trabalho de recolha efetuado nos primórdios do rancho. Para ser possível apresentar a dança, o grupo foi obrigado a encurtá-la, recuperando apenas partes das marcações recolhidas com 3 marcadores diferentes. Preservou-se a dança, mas não foi possível recuperar o seu contexto social na comunidade ou manter a sua duração e a espontaneidade vinda das marcações ao improviso. Fernando Barbosa explica em detalhe como se organizava a quadrilha na sua região, entre o Marco de Canaveses e Penafiel, de acordo com o que os mais velhos lhe foram contando. A quadrilha, por aquilo que fomos percebendo, era muito grande mesmo, dançavam umas horas seguidas, segundo nos disseram, eram à volta de 2 horas que a quadrilha teria e até chegavam a fazer intervalo. Pronto. Foi-nos também dito que nunca a quadrilha teria sido dançada nem no adro da igreja,
nem no final de qualquer trabalho agrícola e comunitário, nem aos domingos de tarde, no fim do terço, quando as raparigas iam ao terço e depois se juntavam por ali, naqueles pontos estratégicos para cantar e dançar. Não, a quadrilha, para acontecer, ela era preparada antes, embora, como digo, era da época, mas tinham que ter uma sala espaçosa, porque tinham que ter quem a tocasse, tinham que ter quem a marcasse e também quem a dançasse. A partir dali, estava assegurada uma quadrilha que acontecia de vez em quando, portanto, era um acontecimento na terra. A quadrilha era um acontecimento na terra. Contalhamento, ou o malhão, ou o verdegar, ou a dobadoira, ou outra dança qualquer, que saíam de forma espontânea em qualquer altura, a quadrilha era preparada antes. E como era uma festa, muita gente na freguesia procurava assistir à quadrilha. Mas lá está, pronto, na época as salas não eram tão grandes assim, nem toda a gente podia assistir. Roda à direita! Parou e cobrou! Corda queimada! Vamos ao centro! Outra vez! E assim terminou a quadrilha de Maurel. A exclusividade da quadrilha, em que participavam apenas 8 pares, escolhidos a dedo pelo marcador, e a que assistiam somente alguns eleitos mais abastados, pode ser parcialmente responsável pelo seu desaparecimento da margem norte do Douro. Dançavam-na apenas os melhores e mais experientes dançadores, pelo que eram muitos os jovens que não tinham sequer a oportunidade de a experimentar. O código de mandos e marcações, outrora conhecido por toda a comunidade, tornou-se estranho para as gerações mais novas e os melhores marcadores não tiveram quem os substituísse. No lado nascente do Tâmega, António Pinto Pereira, marcador e responsável pela festada de Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, justifica com a distância do epicentro da contradança, Sinfãs, as diferenças notórias entre as quadrilhas que dançava na sua juventude e as que eram dançadas na margem poente do rio Tâmega, em Maureles e Vila Boa de Quires. O Marco de Canaveses enraizou muito a parte baixa do concelho, que faz frente a Sinfãs, é só o rio que separava o Douro, e ela veio, andou, até Canaveses. Em Canaveses, ela não conseguiu passar, os soldados foram derrotados aqui embaixo em Canaveses, está lá uma estátua, e acabou ali a guerra. Agora, é natural que as pessoas até ali aprenderam, e veio até Maureles, Vila Boa de Quires, também uma quadrilha, mas já não com aquela valentia. Eu vou dizer, e não é a tirar o mérito a ninguém, e essa quadrilha corrente de Maureles, ou Vila Boa de Quires, ou até se calhar a Liberação, ou assim, danço, ela é a verdadeira, que é a tal quadrilha do café, que chama o povo do lado de lá, da outra banda de Douro, que é uma quadrilha. A mais fraquinha delas todas, em que depois faziam aquele passado como ao bom barqueiro, e levavam as moças à cozinha, as damas, e pagavam, os dançadores pagavam o café, à meia-noite. Portanto, ela é valiosa deste lado, sim senhora, também, mas não com aquela força como teve do outro lado. No entanto,
Também na sua freguesia, a quadrilha desapareceu há algumas décadas dos bailes informais. António Pinto Pereira ainda a dançou até aos anos 80 e aprendeu a marcá-la de várias formas, com marcadores diferentes e com estilos diversos, mas neste momento nem sequer o rancho a consegue executar por falta de pares para a dançar. Já António Pereira, cantador do rancho folclórico de Baião e contemporâneo do marcador de Vila Boa do Bispo, não se lembra de dançar ou ver dançar a contradança. Para além da exclusividade da dança, a sua duração e a falta de espaço para a dançar explicam, segundo ele, por que razão já tinha desaparecido dos bailes informais nas zonas mais serranas de Baião há cerca de 50 anos. Nunca cheguei a ver nos bailes a dançar a contradança, não era uma dança que fosse usual dançar-se nos bailes. Porque era uma dança que levava muito tempo também, e era uma dança que tinha que ser com vários pares, muitos pares, e as salas normalmente dançava-se assim no tamanho desse tabuleirinho que está aí, porque a sala era pequena e os pares, e depois era muita gente e dançava-se assim só num bocadinho. Eu centro tudo e já lá vai para outra vez. Meia volta é todo, em que seja por meia volta. Do lado sul do Rio Douro, as contradanças e quadrilhas ainda são executadas, mas isso ficará para o próximo episódio. Foi de agora e de outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, edição e som de Luís Monteiro, os convidados Fernando Barbosa, António Pinto Pereira e António Pereira, e por ordem, uma interpretação da Orquestra Contradança de Sinfãs, as quadrilhas do Rancho Folclórico de Santo André de Vila Boa de Quires, do Rancho Folclórico de Santa Maria de Maureles, da Festada Cantares e Danças de Vila Boa do Bispo e a contradança do Rancho Folclórico de Quintã, Soalhães. Todos estes grupos são do Marco de Canaveses. E com palminhas, mãos ao ar, e outra vez bate palminhas, pé no chão devagarinho, com palminhas a acabar.